Olá, tudo bem? Meu nome é Vinícius e hoje eu vou falar desse artigo On Text Processing for Early Detection of Depression on Social Media, do José Sulenir e Rodrigo Tripodi, da Universidade de Feira de Santana, da Bahia. Vamos lá. Como o próprio título do artigo diz, ele fala de processamento de texto para a detecção de depressão em redes sociais. Então ele fala sobre como o aumento das doenças mentais nos últimos anos, segundo a Organização Mundial da Saúde, e entre elas a que mais se destaca é a depressão, né? Pela grande quantidade de problemas que ela pode causar, incluindo condições médicas, que podem piorar com problemas cardíacos, diabetes, obesidade. Além disso, também tem questões sociais, como relacionamentos, então a pessoa acaba se afastando da família, dos amigos. Tudo isso gera uma quantidade de problemas. E segundo as estimativas da OMS, são mais de 300 milhões de pessoas no mundo que têm essa condição, ou seja, isso dá cerca de 4,4% da população mundial que sofre com essa doença. E além disso, de 15 a 20% de todas as pessoas que têm essa doença tiram a própria vida, ou seja, cometem suicídio. Tá. Então, o autor ele fala de como é importante a gente detectar isso. E uma grande fonte de dados que a gente tem são as redes sociais. E geralmente as pessoas, às vezes por um estigma social da própria doença ou por não saberem que tem a doença, acabam buscando a rede social ali para se expressar, para buscar ajuda, para falar sobre os seus problemas. E a gente pode usar esses dados para alguma finalidade, ou seja, para tentar identificar as pessoas que têm esses problemas dentro das redes sociais. Aí o autor fala de alguns trabalhos relacionados já a esse tema. Então, a detecção de depressão não é uma coisa muito nova, é algo que já tem trabalhos sobre o assunto. E como as redes sociais oferecem uma grande quantidade de dados e para a gente capturar as tendências de comportamento dos usuários, e a gente pode utilizar técnicas de processamento de linguagem natural, né, para processar os textos que as pessoas postam nas redes sociais, né, Facebook, Twitter, Reddit, que são as principais que o autor cita. E ele vai utilizar o conjunto com aprendizado de máquina para a construção de modelos de predição, né? Modelos que possam dizer a partir ali de um post de uma pessoa, né? De vários posts, de alguma coisa que tem nas redes sociais, ela pode prever se a pessoa tem um comportamento de uma pessoa que tem a doença, por exemplo. E aí, a partir disso, tomar algum tipo de ação. O autor ele também fala que a maioria desses modelos já existentes, eles focam ali na parte do modelo, né, do treinamento, mas eles não dão uma ênfase no processo de pré-processamento do texto, além das operações básicas, que é normalizar o texto, né, transformar todas as palavras para lowercase, ou seja, letras minúsculas, remover ruídos que possam ter, como links, menções para outros usuários, números e coisas que não têm a ver com a mensagem em si, né, poluição. E ele fala que a gente, tendo um melhor pré-processamento do texto, a gente pode obter resultados melhores. Então ele dá esse fluxo aqui, né? É um fluxo de como que funcionaria. Então a gente tem o dataset, que seria o conjunto de dados, ali as mensagens, os posts das redes sociais dos usuários. Realiza-se um pré-processamento desses textos, né, para extrair ali o que não é interessante ou deixar aquilo de uma maneira que possa ser processada com maior facilidade. Word Embedding, que é a parte de você... Caralho, esqueci que é Word Embedding, cara. Word Embedding, que é a questão de você ter as imagens, as imagens não, os textos eles convertidos para uma forma que o computador possa processar, né? Então o computador não,
é difícil para ele processar texto de uma maneira muito natural, então a gente transforma esse texto em outro tipo de estrutura de dado que é mais fácil para o computador, ou no caso para as redes neurais, processarem. As redes neurais, que vão fazer o processamento, toda a parte de treinamento e, claro, a avaliação do modelo, para ver se o modelo realmente ele é eficiente em fazer o que ele se propõe, se ele é capaz de executar, qual é a eficiência dele, qual é a taxa de erro, se ele detecta cedo, se ele detecta tarde. Então esse é basicamente o fluxo que o autor propõe e dando ênfase, claro, no processo de pré-processamento, que é o foco do artigo. Dataset. Então, o autor ele utilizou o dataset da CLF, ERISC 2017. Esse dataset foi um dado de 885 usuários do Reddit, dos quais 135 desses usuários eles foram considerados depressivos. Então ele usou esse dataset, ele foi dividido em duas partes, ali meio a meio. Uma parte vai ser usada para o treinamento dos modelos e a outra parte foi usada para fazer as validações, né, com o modelo, para ver se o modelo realmente tinha uma acurácia boa, se ele estava conseguindo fazer a detecção dos usuários que tinham depressão. E claro, a parte que o artigo mais foca, que é a parte de pré-processamento. Então foram utilizadas várias formas de pré-processamento dos dados, além do pré-processamento básico. Então, remoção de palavras consideradas irrelevantes, como palavras de conjunção, tipo e, ou vírgulas, e coisas que não tem muita informação para adicionar. Claro, além do pré-processamento básico, né, de remoção de nuvens, links e menções para outros usuários e normalização de colocar tudo em letras minúsculas. A lematização com pós-fixação e o mapeamento de emojis. Vou falar um pouquinho mais sobre essas últimas. A lematização ela é basicamente pegar várias inflexões de uma mesma palavra e transformar numa raiz comum. Então, aqui a gente tem várias conjugações da palavra ser, mas a gente transforma todas essas flexões da palavra, conjugações, esse verbo, em uma palavra só, por exemplo. Então seriam, sou, foram, sempre que isso aparecer ele vai ser tudo convertido para uma raiz comum. Então isso também facilita o pré-processamento, porque você não tem várias palavras que têm o mesmo sentido, vamos dizer assim. Todas as palavras que têm o mesmo sentido são transformadas em uma palavra comum, isso também melhora o processamento. A segunda coisa foi o mapeamento de emojis. Então, os emojis são muito presentes nas redes sociais, as pessoas usam bastante para demonstrar sentimentos, demonstrar a opinião delas, né? Também faz parte muito hoje da comunicação e os autores eles não deixaram de fora, eles fizeram um mapeamento dos emojis, ou seja, sempre que um emoji aparecia numa mensagem, eles mapeavam esse emoji para uma palavra predefinida. Aqui eu coloquei aqui uns exemplos da carinha de triste, foi mapeado para triste, cansado foi mapeado para cansado, o emoji ali vermelhinho para raiva. Claro que isso aqui não foi o que o autor utilizou, e isso é diferente, até porque os dados foram feitos em inglês, mas que é mais para ilustrar como é que funciona esse mapeamento dos emojis para emoções reais. Além disso, a gente teve a incorporação de palavras, ou seja, uso de modelos pré-treinados devido à falta de dados sobre o assunto e o sucesso nas diferenças de conhecimento. Ou seja, como não existe muitos dados sobre o assunto de depressão relacionados às redes sociais especificamente, então eles preferiram usar um modelo de incorporação de palavras que já tinha sido pré-treinado, né? Eles utilizaram um modelo que foi treinado no dataset da Wikipedia e eles tiveram sucesso em fazer essa transferência de conhecimento, né, do modelo para o que eles precisavam. Eu vou falar um pouco como é que isso funciona, vamos lá. É que uma rede neural, ela não recebe palavras, ela recebe números. Então, como aqui a gente pode ver, a gente tem vários... Caralho... Como assim? Que porra é essa, cara? Eita porra. Então, como a gente pode ver, a rede neural ela tem uma arquitetura bem simples. Ela é formada por neurônios artificiais
Esses neurônios ele tem uma função de ativação que recebe várias entradas, cada entrada tem um peso específico. Então existem entradas com pesos maiores, ou seja, que tem mais relevância para esse neurônio especial, e tem entradas que têm pesos menores, que têm menos relevância para esse neurônio especial. Ele vai pegar todas essas entradas aqui, vai calcular elas de uma função e vai dar uma saída específica que vai para outro neurônio ou conjunto de neurônios que tem a mesma arquitetura. Então, esse aqui a gente tem vários neurônios, várias camadas que vão realizar esse processamento. E lá no final a gente vai ter algum tipo de função que vai dar o resultado dependendo do que a gente quer. E como esses dados precisam ser numéricos, e o computador ele não consegue identificar essas palavras de uma maneira prática, a gente transforma essas palavras, a gente faz um mapeamento dessas palavras, tentando representar elas de uma outra forma, que também seja única como as palavras, mas que a gente possa descrever melhor para o computador. E um desses jeitos de fazer isso é usando vetores multidimensionais. Aqui eu botei um exemplo. No caso, a palavra emoção viraria um vetor de vários números. Esses números, o conjunto desses números nesse vetor, ele seria a representação dessa palavra de uma maneira que o computador conseguiria identificar. Então, isso que é esse modelo de incorporação de palavras. Essa parte da gente pegar palavras e transformar isso em uma outra forma que o computador possa identificar melhor. Além disso, foi utilizada redes neurais, ou seja, foi utilizada uma rede neural convolucional, e essa rede ela classifica como depressivo ou não depressivo uma pessoa. Aqui de novo eu botei uma imagem só para exemplificar que a rede neural que eles usaram não tem essa topografia específica, mas tem uma topografia geral de uma rede neural. Então a gente tem as entradas, que seriam aqueles vetores de palavras, e é importante ressaltar que isso acontece de maneira convolucional. Então uma rede convolucional significa que ela tem várias convoluções, ou seja, vários ciclos que acontecem. Então vão entrando várias palavras de cada vez, e essas palavras elas vão acontecer vários ciclos de processamento em todas as camadas da rede neural sobre essas entradas, até a gente ter várias saídas. E no caso a função de ativação, que seria a função que vai calcular os pesos e dar uma entrada, eles utilizaram a CL-ReLU, né, que é o Rectific. Caralho, eu não coloquei isso no. Calma aí, deixa eu botar aqui. Caralho, não acredito que eu não botei em. Concatenated Rectified Linear Unit. Seria Concatenated Rectified Linear Unit, tipo de função de ativação. E a função Softmax, que seria o que vai pegar todos esses resultados gerados pela rede neural e vai fazer uma operação em tudo isso, e ela que vai decidir se a pessoa tem ou não depressão, ou seja, o que vai dar o resultado binário, sim ou não, tem depressão ou não tem depressão. A efetividade da rede neural, ela foi utilizada algumas medidas. Então utiliza a medida de precisão, utiliza a medida F-score, que é uma medida estatística que ela mede a precisão dos modelos das predições. Ela é baseada no quanto que a rede neural acertou, ou seja, de quantas pessoas depressivas ela acertou de total de pessoas que ela processou, no total de posts que ela processou. Isso também é relacionado com o total de posts de pessoas que realmente eram depressivas com quanto que ela constatou que eram depressivas. Então ela faz uma relação entre essas duas variáveis e a gente chega no F1, que é o F-score. E a avaliação usada pelo RISC 2017, que é o Early Risk Detection Error, que essa sigla é RDE, que ela é uma medida que o RISC 2017 criou, que ela leva em consideração, além da precisão da rede ter detectado com precisão se a pessoa tem ou não depressão, também leva em consideração quantos posts ela teve que olhar dessa pessoa específica para
detectar se ela tinha ou não a condição. Ou seja, quanto que ela demora para identificar se a pessoa tem depressão, quanto tempo ela vai demorar, né? E isso leva ao setup experimental, foi o cenário de treino. Então, foi um setup que ele buscava simular um sistema que mostrasse redes sociais e uma detecção em tempo real, ou seja, um sistema de monitoramento que estivesse ali monitorando os posts dos usuários em tempo real e a cada post estivesse tentando detectar se a pessoa tinha ou não a condição. E passando a rede neural, todo o processo, por esses dados, nesse cenário de treinamento, eles chegaram aos resultados. Aqui, como a gente pode ver, esse primeiro resultado, ele diz respeito aos modelos de controle que foram usados sem nenhum tipo de pré-processamento, além do pré-processamento básico, né, de diminuir as letras para minúscula e promover menções para usuários e números. Então a gente pode ver qual que foi o threshold, ou seja, quantos posts foram necessários para se alcançar o resultado. A gente tem as medidas de RDE, a pontuação de cada um, F-score e a precisão também dos modelos. Além disso, a gente tem os resultados que tiveram o pré-processamento. Então, na esquerda, a gente tem todos os resultados com o mapeamento dos emojis para palavras. E na direita, a gente tem todos os resultados sem o mapeamento dos emojis. E aqui ele destaca só os melhores modelos, né, os modelos que tiveram uma melhor pontuação no geral. E ele destaca aqui utilizando o critério de F1, ou seja, o critério de F-score. Então aqui ele destacou os melhores foram esses três com o mapeamento dos emojis e esses outros três aqui sem mapeamento de emoji. Então aqui a gente tem aquela lematização com a lematização com pós-fixação. A gente tem aquela parte dos emojis, claro. E a gente pode ver aqui qual que foi o F-score de cada um, as melhores desse lado e as melhores desse outro lado, né? Aqui ele destaca que não houve uma grande mudança entre ter ou não o mapeamento dos emojis, mas houve uma melhora na precisão, ou seja, na confiança do modelo detectar ou não se uma pessoa tinha depressão. Aqui os resultados utilizando a precisão. Então a gente pode ver do lado esquerdo novamente com o mapeamento, do lado direito sem o mapeamento, como que a precisão ela melhora com o mapeamento dos emojis em relação ao F1. E a gente tem o último resultado que é usando a medida do serviço 2017, é RDE 50, né? Aqui ele mostra como que a gente não tem realmente na pontuação RDE, pelo menos, um grande aumento na pontuação comparado com ter o mapeamento de emoji e muito pré-processamento e com não ter o mapeamento de emoji e pouco pré-processamento. Ou seja, com o mapeamento de emoji a gente tem uma maior precisão, como foi mostrado anteriormente, ou seja, tem mais precisão em identificar os casos de depressão, mas ao mesmo tempo, sem o processamento é mais rápido identificar os casos de depressão. Ou seja, menos posts precisa para tomar uma decisão se a pessoa tem ou não depressão. Apesar de com o mapeamento a gente ter mais confiança, só que demorar mais posts para tomar essa decisão. Concluindo, o autor fala sobre os resultados, então ele fala como o pré-processamento ele pode ajudar a melhor precisão e que a gente tem que ter um tipo de balanço entre esses dois, então preciso de estudos e modelos que levem em consideração o balanço desses dois para ter tanto uma boa precisão na hora de identificar se as pessoas têm ou não a condição, quanto a gente tem um bom score, ou seja, identificar mais cedo se a pessoa tem ou não a condição, porque também é importante identificar isso o mais cedo possível para tomar alguma decisão e evitar mais danos, né?
como a gente vê com uma dessa série, que pode causar até a morte de uma pessoa, né? Bom, é isso. Obrigado pela atenção. Essa foi a única referência que eu utilizei. Eu utilizei somente o artigo. E obrigado pela atenção novamente.